A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 5 de março de 2024, nosso 65º dia da leitura bíblia. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADS, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Juízes, capítulos 4, 5, 6 e 7. Vamos acompanhar comigo? Juízes 4. Débora e Baraque. Depois que Iude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governasse a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosede a Gojim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel sem dó e nem piedade. Então, o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela, e os israelitas vinham até ela para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, está dando esta ordem. Escolha 10.000 homens nas tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon, para lutar contra você. E ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você vença. Então Baraque disse a Débora: Só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: Está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, havia se separado dos queneus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte de Tabor. Então, ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, e o fez ir de Arosete a Gojim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque: Vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu ao monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque aparece com o exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Ali Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosede a Gojim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém, Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éder, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Cícera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael cobriu com um tapete, e Cícera pediu a ela: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Cícera de novo e lhe disse: Fique na porta da barraca. E se alguma pessoa vier a perguntar se há alguém aqui, diga que não. Cícera estava muito cansado e caiu no sono profundo.
Aí Jael pegou o martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça e entrou na terra, e ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e disse: Venha cá, eu lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Cícera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia, Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei cananeu, e eles continuaram atacando Jabim cada vez mais até acabarem com ele. Capítulo 5. A canção de Débora e Baraque. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis, preste atenção, governadores, e eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom e a terra tremeu, e as chuvas caíram do céu, sim, caiu muita água das nuvens, as montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte de Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, dos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. A elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser a mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava o escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que ofereceu alegremente. Louvem ao Senhor. Louvem a Deus, o Senhor. Falem disso, vocês que montam jumento brancos, sentados nas suas celas, e os que viajam a pé. Escutem a multidão barulhenta em volta dos poços. Está falando das vitórias do Senhor, das vitórias do povo de Israel. Então o povo do Senhor desceu para as suas cidades. Levante-se, Débora, levante-se, levante-se, cante uma canção, levante-se, marche, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que prenderam. Então, os que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar. Foi encontrar-se com Baraque. Eles saíram de Efraim e foram para o vale atrás da tribo de Benjamim e do seu povo. De Maquir desceram os comandantes e de Zebulon vieram os oficiais. Os chefes de Isacar foram com Débora. Sim, a tribo de Isacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida, e eles discutiram e não foram, porque resolveram ficar lá com as ovelhas. Será que foi para ouvir os pastores chamarem o rebanho? Sim, a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. A tribo de Gade ficou a leste do rio Jordão. A tribo de Dan nas pastagens. A tribo de Aser parou perto do mar e ficou à beira das praias. Mas o povo de Zebulon e de Naftali arriscou sua vida no campo de batalha. Os reis vieram e lutaram em Taanaque, perto do riacho de Megido. Os reis de Canaã lutaram, mas não tomaram dos inimigos nenhuma prata. Até as estradas lutaram. Até as estrelas lutaram. Enquanto caminhavam pelo céu, elas lutaram contra Cícera. Os inimigos foram arrastados. Porque uma enchente do rio Quizon, o velho rio Quizon. Eu marcharei com firmeza. Então os cavalos galoparam e galoparam, socando a terra com seus cascos. Amaldiçoem a cidade de Meroz, diz o Senhor. Diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem
amaldiçoem os seus moradores, pois eles não vieram ajudar o Senhor, não vieram como soldados para lutar com ele. A mais feliz das mulheres é Jael, a mulher de Éber, o queneu. Ela é a mais feliz das mulheres que vivem em barracas. Cícera pediu água, porém ela lhe deu leite. Trouxe nata para ele numa linda taça. Pegou a estaca com suas mãos e a marreta com a outra. Deu um golpe em Cícera e esmagou a sua cabeça. Furou e quebrou a sua cabeça em pedaços. Ela caiu de joelhos, tombou e ficou estendido aos seus pés. A seus pés ele caiu de joelhos e tombou. Ele caiu morto no chão. A mãe de Cícera olhou pela janela da sua casa, olhou bem pela grande janela e disse: por que o seu carro demora tanto para chegar? Por que os seus cavalos andam tão devagar? As suas acompanhantes mais sábias respondiam, e ela repetia para si mesma: eles devem estar dividindo as coisas que tomaram. Uma ou duas moças para cada soldado, roupas luxuosas para Cícera e panos bordados para o pescoço da rainha. Assim, o Senhor Deus morram todos os teus inimigos. Porém, que os teus amigos brilhem como forte luz do sol nascente. E houve paz no país durante 40 anos. 6. Gideão. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para que os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas eram tão numerosas como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, e eu os livrarei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não desviem, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso? O Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque
eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu está comigo, então me dá uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vá embora, até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta, pôs o caldo numa panela e levou tudo, entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Ponha a carne e o pão desta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: Não fique com medo. Tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar a Deus, o Senhor, e o chamou O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube do altar de Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa. Aserá, que está ao seu lado. Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez com que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez à noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Azerá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali, e perguntaram: Quem será fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: Traga seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Azará. Mas Joás disse a todos que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defenderá? Será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo que se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então, todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão, acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo da família de Abizer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens da tribo de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar com eles. Então Gideão disse: Ó Deus, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água, que deu para encher uma tigela. Então pediu a Deus: Não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixe, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã.
que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Capítulo 7. Gideão derruba os midianitas. Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale no lado do norte, perto do Monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais. Leve todos até as águas. E ali eu separei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, deve ser separado dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. E o acampamento dos midianitas estavam abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você, mas se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e o povo do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como grão de areia na praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando seu sonho a um amigo e ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu e virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou ele ao nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu que ele queria dizer: ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas nossas mãos, nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhem para mim. E quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e meu grupo tocar as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os três grupos tocavam as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam:
uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Betsiba e até a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Então, os homens da tribos de Naftali, de Azer e das duas metades da tribo de Manassés foram chamados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros para dizerem a todos que moravam na região montanhosa de Efraim: desçam e luta contra os midianitas. Defenda o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara, e não deixe os midianitas atravessarem. Então os homens de Efraim foram e defenderam o rio Jordão e os seus riachos até Bet-bara. Eles prenderam Oreb e Zeeb, os dois chefes midianitas. Mataram Oreb na pedra de Oreb e mataram Zeeb no seu tanque de pisar uvas. Continuaram a perseguir os midianitas e levaram a cabeça de Oreb de Zeeb para Gideão, que estava a leste do rio Jordão. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.